Seja muito bem-vindo aqui no canal Saúde e Vitalidade, o seu espaço de confiança para entender como envelhecer com autonomia, energia e, acima de tudo, muita clareza mental. Hoje, vamos tratar de um assunto que tira o sono de muitas famílias e que é uma das maiores preocupações de quem já passou dos 60 anos: a nossa saúde cerebral e a preservação da memória. Para começar nossa jornada de hoje, quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações, pois toda semana trazemos conteúdos práticos, baseados em evidências, para que você possa tomar as rédeas da sua saúde. A pergunta que não quer calar é se existe algo na nossa despensa que, sem a gente perceber, está minando a afiação da nossa mente. A resposta, infelizmente, é sim. O cérebro, como qualquer outro órgão do corpo, é extremamente sensível ao que consumimos, e após os 60 anos, o nosso metabolismo passa por mudanças significativas que tornam certos alimentos verdadeiros inimigos da nossa capacidade cognitiva. Hoje, quero compartilhar com você quais são esses 5 grupos de alimentos que você deve começar a eliminar ou reduzir drasticamente se deseja proteger sua memória e garantir que seus pensamentos continuem rápidos e claros por muitos anos. Muitas vezes, acreditamos que estamos fazendo escolhas inofensivas, mas a ciência tem revelado conexões preocupantes entre o consumo de certos itens e o declínio cognitivo acelerado. Antes de entrarmos em detalhes, é fundamental fazer um lembrete que acompanharemos durante toda esta conversa. Nenhum conteúdo aqui substitui a consulta médica. Se você tem notado lapsos de memória, confusão mental ou qualquer alteração no seu comportamento, procure um neurologista ou um geriatra de confiança para uma avaliação personalizada. Afinal, a prevenção é sempre o melhor caminho, mas o acompanhamento profissional é o mapa que guia essa trajetória. O primeiro grande vilão que precisamos colocar em pauta são as gorduras trans e os alimentos ultraprocessados que as contêm. Quando falamos em gorduras trans, não estamos falando apenas daquele salgadinho frito na beira da estrada, mas de uma série de produtos industrializados que utilizam óleos vegetais hidrogenados para aumentar a durabilidade e melhorar a textura. Estudos publicados em revistas renomadas, como a Neurology, apontam que o consumo elevado de gorduras trans está diretamente ligado a um volume cerebral reduzido em idosos e a um desempenho pior em testes cognitivos. Imagine o seu cérebro como um sistema complexo de cabeamento elétrico, onde as conexões entre os neurônios precisam de integridade para que a informação flua. As gorduras trans, ao serem incorporadas nas membranas celulares, tornam essas conexões mais rígidas e menos eficientes, dificultando a comunicação entre os neurônios. Isso se traduz, no dia a dia, em dificuldade para encontrar palavras, esquecimento de nomes de pessoas queridas ou a sensação de que o raciocínio está lento como um computador antigo, rodando um programa pesado. Se você costuma consumir bolachas recheadas, margarinas, congelados prontos ou massas de torta industriais, saiba que essa pode ser a porta de entrada para um processo inflamatório crônico que afeta diretamente o seu hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória de curto prazo. O segundo ponto da nossa lista, e este talvez seja o mais difícil de aceitar, é o excesso de açúcares refinados e bebidas adoçadas. Vivemos em uma cultura que associa o doce ao afeto, mas o seu cérebro não enxerga o açúcar dessa forma. O consumo excessivo de glicose e frutose açucarada está intimamente ligado à resistência à insulina no cérebro. Muitos pesquisadores já denominam o mal de Alzheimer como diabetes tipo 3, dada a forte correlação entre os níveis elevados de açúcar no sangue e a degeneração neural. Quando você ingere um refrigerante, um suco de caixinha carregado de xarope de milho ou uma sobremesa cheia de açúcar refinado, o seu corpo sofre um pico de insulina. Com o passar das décadas, o seu organismo pode se tornar menos eficiente em processar esse açúcar
E o cérebro, que é um órgão que consome muita energia, acaba sendo privado da glicose que realmente precisa ou se torna inflamado pelo excesso circulante. Esse processo inflamatório gera radicais livres que danificam as células cerebrais. A dica aqui é simples, mas requer disciplina. Comece a trocar o açúcar refinado por frutas in natura e preste atenção aos rótulos, pois o açúcar está escondido em lugares onde menos esperamos, como molhos de salada e pães de forma. Em terceiro lugar, precisamos falar sobre os carboidratos refinados em excesso. O pão branco, o arroz branco, o macarrão de trigo comum e os bolos são, essencialmente, açúcar disfarçado. Eles possuem um alto índice glicêmico, o que significa que se transformam rapidamente em glicose no seu sangue. Para uma pessoa com mais de 60 anos, cujo metabolismo já não é o mesmo de quando tinha 20, esse excesso de carboidratos simples é um convite à inflamação sistêmica. A neuroinflamação é um dos pilares do declínio cognitivo. Quando o seu corpo está inflamado, o cérebro sente os efeitos imediatamente. A fadiga mental, aquela sensação de neblina que impede você de focar em uma leitura ou em uma conversa, muitas vezes pode ser revertida com uma mudança na base da sua dieta, trocando as farinhas brancas pelas integrais, as fibras e os grãos que possuem uma absorção mais lenta e mantêm os níveis de energia constantes, sem os picos perigosos que desregulam todo o funcionamento celular. O quarto grupo que merece toda a nossa cautela são as carnes processadas, como embutidos, salsichas, mortadelas, salames e presuntos. Esses alimentos são conservados com nitratos e níveis altíssimos de sódio. O sódio em excesso é o inimigo número 1 da saúde vascular e o seu cérebro é um órgão altamente vascularizado. A saúde dos pequenos vasos sanguíneos que levam oxigênio e nutrientes para as áreas mais profundas do seu encéfalo depende diretamente de uma pressão arterial controlada. Quando você consome carnes processadas, você está forçando o seu coração e, por consequência, prejudicando a perfusão sanguínea cerebral. Além disso, os nitratos presentes nesses alimentos têm sido estudados por sua capacidade de formar compostos que podem ser tóxicos para o tecido nervoso. A saúde mental após os 60 anos depende de um fluxo sanguíneo constante e desimpedido. Se você mantém o hábito de comer um sanduíche de mortadela no café da manhã ou uma salsicha no almoço, está na hora de considerar alternativas mais naturais, como o uso de proteínas de qualidade, carnes brancas, ovos ou leguminosas que não carregam essa carga de aditivos químicos e excesso de sal. Por fim, o quinto item desta lista, que muitas vezes é ignorado por ser socialmente aceito, é o consumo de álcool, especialmente quando se torna constante. Sabemos que, para muitos, uma taça de vinho pode parecer um hábito relaxante, mas é preciso ter cautela. O álcool é uma substância neurotóxica. Mesmo em doses que parecem moderadas, o consumo regular pode levar à atrofia cerebral, especialmente em áreas ligadas à memória e ao controle emocional. À medida que envelhecemos, a nossa capacidade de metabolizar o álcool diminui drasticamente, o que significa que ele permanece por mais tempo na sua corrente sanguínea, afetando a qualidade do seu sono, que é o período fundamental onde o seu cérebro realiza a limpeza das toxinas acumuladas durante o dia. Sem uma noite de sono reparadora, a memória não se consolida. Se você quer manter a mente afiada, a recomendação é reduzir o consumo ao mínimo possível ou eliminá-lo. O seu cérebro merece um ambiente de clareza, livre de substâncias que interferem na comunicação entre os seus neurônios. Ao longo desta explicação, espero que tenha ficado claro que não estamos falando de privação, mas de escolha. A cada refeição, você está enviando um sinal para as suas células, ou um sinal de inflamação e destruição, ou um sinal de nutrição e proteção. O envelhecimento saudável não é um golpe de sorte, é um conjunto de decisões diárias que você toma.
Quando você opta por um prato colorido, rico em vegetais de folhas escuras, frutas vermelhas, gorduras boas como o azeite de oliva e o abacate, e proteínas magras, você está construindo uma reserva cognitiva. Essa reserva é como uma conta poupança para o seu cérebro, protegendo-o contra as agressões naturais do tempo. Muitas pessoas me perguntam como saber se estão no caminho certo. A resposta é: observar o seu corpo. Você se sente mais disposto após as refeições ou sente aquele sono pesado? A sua clareza mental melhora quando você retira o açúcar ou ela permanece nublada? O seu médico é a pessoa que deve validar essas mudanças. Não tente fazer alterações bruscas na sua dieta sem antes conversar com o profissional que acompanha o seu histórico clínico, principalmente se você já faz uso de medicamentos para pressão, diabetes ou colesterol. O conhecimento é a sua maior ferramenta, mas a aplicação prática é o que traz os resultados. Quero convidar você, agora que chegamos a este ponto da nossa conversa, a refletir sobre quais desses 5 hábitos você consegue começar a mudar hoje mesmo. Não precisa ser tudo de uma vez. Mude o pão branco pelo pão integral, elimine o refrigerante de uma das refeições, troque a margarina pelo azeite. São as pequenas escolhas feitas com constância que definem a qualidade da sua vida daqui a 10, 15, 20 anos. A longevidade com qualidade é possível, mas ela requer atitude. O seu cérebro é o seu bem mais precioso, a morada das suas lembranças, das suas histórias e de quem você é. Cuidar dele é um ato de amor próprio e de respeito à sua própria trajetória de vida. Para encerrar nossa análise de hoje, quero enfatizar que o envelhecimento é uma fase de colheita. Você trabalhou a vida toda, construiu sua família e sua história, e agora merece desfrutar de toda essa bagagem com uma mente lúcida e um corpo funcional. Não deixe que hábitos alimentares negligentes roubem o seu brilho e a sua autonomia. Lembre-se sempre de que o nosso corpo é um sistema integrado, onde o que comemos afeta o que pensamos e como nos sentimos. Se você encontrou valor nestas informações, se elas trouxeram alguma luz ou motivação para a sua jornada, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que também está na caminhada dos 60 anos e que, assim como você, quer viver com saúde e dignidade. A saúde e a vitalidade não são destinos, são caminhos que percorremos todos os dias. O que colocamos no prato é o combustível para a nossa mente. Se você se sentiu inspirado a tomar uma atitude hoje, se você decidiu que sua memória e sua clareza mental são prioridades inegociáveis, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo contando qual dessas mudanças você vai implementar na sua rotina a partir de agora. Isso ajuda a criar uma comunidade onde um incentiva o outro, e é nesse apoio mútuo que encontramos a força para persistir. Não se esqueça de se inscrever no canal Saúde e Vitalidade, pois nosso compromisso é estar ao seu lado, trazendo informações claras e seguras para que você tenha a melhor fase da sua vida agora. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os segredos para envelhecer com toda a energia que você merece. Até lá, cuide-se, valorize cada refeição e priorize a sua saúde, pois você é a pessoa mais importante da sua própria história. Agora que já estabelecemos a base sobre a importância vital da nutrição para a preservação cognitiva e a manutenção da autonomia na terceira idade, precisamos mergulhar um pouco mais fundo no funcionamento prático dessa engrenagem. Muitas vezes, o maior erro que cometemos ao olhar para a nossa saúde a partir dos 60 anos é acreditar que as escolhas que fazemos são isoladas, agindo como se o café da manhã não tivesse qualquer conversa direta com a calma que sentiremos ao dormir ou com a agilidade mental que teremos ao resolver um problema cotidiano na tarde seguinte. No entanto, o corpo humano é um sistema de comunicação constante e cada micronutriente que você ingere atua como uma engrenagem em uma máquina complexa de processamento de dados.
Vamos falar sobre o papel dos antioxidantes, por exemplo. À medida que envelhecemos, nossas células passam por um processo natural de oxidação. Pense nisso como o ferro que enferruja quando exposto ao tempo. O nosso cérebro, por ser um órgão extremamente ativo e consumidor de oxigênio, é particularmente sensível a esse estresse oxidativo. É aqui que entram os superalimentos que frequentemente negligenciamos. Frutas vermelhas, como mirtilos, morangos e amoras, não são apenas sobremesas elegantes. Elas são verdadeiros escudos biológicos. Os compostos que conferem a essas frutas suas cores vibrantes, conhecidos como antocianinas, possuem a capacidade única de atravessar a barreira hematoencefálica, alcançando diretamente as áreas do cérebro responsáveis pela memória e pelo aprendizado. Quando você escolhe uma porção dessas frutas em vez de um biscoito ultraprocessado, você não está apenas fazendo uma dieta. Você está literalmente protegendo a integridade das suas conexões neurais. Outro ponto crucial que gostaria de aprofundar é a hidratação. Com o avançar dos anos, a nossa percepção de sede diminui significativamente. É um fenômeno biológico comum, mas perigoso. Muitas vezes, o que interpretamos como cansaço, lentidão de raciocínio ou até uma leve tontura não é o peso da idade chegando, mas sim uma desidratação crônica que o corpo já não sinaliza com a mesma urgência de quando éramos jovens. Um cérebro desidratado é um cérebro que funciona em marcha lenta. Ele perde a eficiência na transmissão de sinais elétricos entre os neurônios, o que pode levar a episódios de confusão mental ou esquecimentos que, se fossem evitados com um simples copo de água, nem existiriam. A recomendação de beber água não é um clichê de saúde, é uma medida estratégica de sobrevivência. Tente manter uma garrafa sempre por perto. Não espere a boca secar para buscar hidratação, pois, nesse estágio, o seu cérebro já está operando sob estresse térmico e químico. Além disso, precisamos discutir o açúcar escondido. É impressionante como a indústria alimentícia consegue infiltrar açúcares refinados em produtos que nem imaginamos, como molhos de tomate, pães de forma e iogurtes que se dizem naturais. O excesso de açúcar no sangue é um dos piores inimigos da plasticidade cerebral. Ele promove processos inflamatórios silenciosos no cérebro, que, ao longo de décadas, podem comprometer a clareza mental e a agilidade do raciocínio. Quando você reduz o açúcar, você desinflama o seu sistema nervoso. E o resultado disso não é somente uma melhoria na glicemia, é um aumento imediato na qualidade do seu sono e do seu humor. Muitos de nós, ao chegar aos 60, começamos a sentir aquela névoa mental pela manhã, uma dificuldade de encontrar a palavra certa ou de lembrar onde colocamos as chaves. Muitas vezes a solução não está em suplementos caros, mas na limpeza do açúcar da sua despensa. Vamos falar também sobre a importância das gorduras boas, especificamente o ômega 3. Durante muito tempo, houve um medo generalizado das gorduras, mas a ciência moderna corrigiu esse equívoco. O cérebro humano é composto por cerca de 60% de gordura, e ele precisa de gorduras de alta qualidade para se manter estruturado e funcional. O ômega 3, encontrado em peixes gordos como sardinha, salmão e em fontes vegetais como as sementes de linhaça e nozes, é essencial para manter a bainha de mielina, que é a capa protetora que envolve os nossos neurônios e permite que a informação corra de um lado para o outro com velocidade e precisão. Se você não está ingerindo essas gorduras, você está, na prática, deixando a fiação do seu computador mental exposta e sem isolamento. Incluir uma porção de sardinha, que é um alimento acessível e extremamente nutritivo, 2 a 3 vezes por semana, pode ser um divisor de águas para a sua saúde cognitiva a longo prazo. Mas, além do que comemos, é fundamental refletir sobre como comemos. A velocidade com que nos alimentamos importa tanto quanto a qualidade do alimento.
Quando comemos sob estresse, apressados ou assistindo a notícias negativas na televisão, o nosso sistema digestivo entra em modo de alerta, redirecionando o fluxo sanguíneo para longe do estômago e prejudicando a absorção de nutrientes essenciais. A prática do comer consciente, ou mindful eating, é uma ferramenta poderosa para a terceira idade. Transforme a sua refeição em um momento de pausa, de gratidão. Observe as cores, o cheiro, a textura do que está no prato. Mastigue com calma. Esse ato simples de desacelerar não apenas melhora a digestão, mas também envia uma mensagem de segurança ao seu sistema nervoso, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse que, em níveis elevados, é um dos maiores devoradores de massa cinzenta. Entendo que a mudança de hábitos pode parecer intimidante. Ninguém gosta de sair da zona de conforto, especialmente quando já temos rotinas estabelecidas por décadas. Mas eu convido você a olhar para isso não como uma privação, mas como uma libertação. Cada vez que você escolhe um vegetal novo, uma fruta esquecida ou um tempero natural como a cúrcuma, que é um potente anti-inflamatório cerebral, você está ganhando mais um dia de autonomia. Você está investindo no seu futuro, na sua capacidade de viajar, de ler seus livros favoritos, de brincar com seus netos e de manter conversas profundas com seus amigos. A saúde não é uma nota que tiramos em um exame de sangue apenas. É a qualidade dos momentos que vivemos ao longo do dia. E aqui entra um ponto que quase ninguém menciona: a socialização através do alimento. O isolamento é um dos grandes inimigos da longevidade. Prepare uma refeição nutritiva e convide alguém para compartilhar. O ato de comer em companhia estimula áreas do cérebro que a solidão atrofia. A troca de conversas durante o almoço ou jantar aumenta a produção de substâncias químicas benéficas ao cérebro, como a dopamina e a ocitocina. Então, além de cuidar do que está no prato, cuide de quem está sentado à mesa com você. A nutrição vai muito além dos nutrientes físicos. Ela envolve a nutrição do afeto, do propósito e da conexão humana. Se você chegou até aqui na leitura, quero que saiba que a sua decisão de buscar conhecimento já é o primeiro passo para uma transformação real. Não tente mudar tudo da noite para o dia. A mudança sustentável é feita de pequenos ajustes constantes. Troque o margarina pela manteiga de verdade, ou melhor, pelo azeite de oliva extra virgem. Troque o refrigerante por uma água saborizada com fatias de limão ou folhas de hortelã. Escolha uma caminhada leve após a refeição principal. Essas pequenas vitórias diárias, quando somadas ao final de um mês, criam uma nova realidade biológica. Você começará a perceber que a névoa mental se dissipa, que a energia para as tarefas domésticas flui com mais naturalidade e que a sua disposição para aprender coisas novas aumenta. Lembre-se sempre de que o seu corpo é uma construção contínua. Nunca é tarde demais para interromper um ciclo de negligência e começar a nutrir a pessoa maravilhosa que você ainda tem muito a oferecer ao mundo. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de declínio. Ele pode ser a fase onde você finalmente tem a sabedoria necessária para gerir o seu maior ativo, que é a sua própria vida. Valorize a sua mesa, respeite a sua fome, ouça os sinais do seu corpo e, acima de tudo, acredite que você merece viver cada dia com a máxima intensidade e clareza possível. O seu futuro agradece cada garfada consciente que você dá hoje. Continue firme nessa trilha, pois a jornada da vitalidade é o melhor presente que você pode se dar nesta etapa da sua vida. Você é a prova viva de que a experiência, quando acompanhada de saúde, torna-se uma força inabalável capaz de inspirar todos ao seu redor. Mantenha o foco, celebre as pequenas vitórias e siga em frente com a certeza de que está fazendo a coisa certa pelo seu bem mais precioso.